Olá, meu nome é Nelson Saz, eu sou o reitor da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e gostaria de, nesse momento, mostrar a minha gratidão, a minha alegria pela participação de um evento tão importante, né, como se estamos no momento de finalização, né, que se trata aqui, evidentemente, do segundo curso de métricas e desempenho, de desempenho acadêmico e de comparações internacionais. Evidentemente, elementos muito importantes do ponto de vista da qualificação dos processos, né, não só dos processos acadêmicos, mas processos, evidentemente, como um todo, né, de tudo aquilo que se propõe a se fazer, digamos assim, né. Quero também manifestar a minha honra, o privilégio de também contar de ter a organização de todo esse evento, né, do professor Jacques Markovitch, pela condução absolutamente fundamental na condução e da finalização desse trabalho. E não é um trabalho trivial, queria dizer que um trabalho altamente qualificado, que exige muito daqueles que se propõem a iniciar e finalizar, levando em conta, né, que 60%, né, do grupo, né, que iniciou conseguiu essa finalização, o que demonstra realmente a qualidade e o rigor, né, desse trabalho, né. Bom, cabe a mim tecer algumas considerações de alguns pontos que eu entendo muito importantes, né, nessa questão, né. O primeiro diz respeito à questão dos desafios da universidade nesse cenário. Queria dizer que a universidade os aspectos educacionais, digamos assim, hoje do Brasil, eles estão numa situação bastante difícil, digamos assim, do ponto de vista de qualificação, do ponto de vista de métricas, do ponto de vista do desempenho, digamos assim, nós estamos numa condição, digamos, bastante difícil, digamos, né? E isso não é diferente da nossa universidade como um todo, né? E queria dizer que isso, para nós, é um aspecto muito importante do ponto de vista da nossa universidade, que a gente possa garantir, né, que esse desempenho, toda essa estrutura complexa, ela se mantenha em pé, né, mesmo em situações muito difíceis do ponto de vista do custeio, do ponto de vista da estruturação, e que traz, evidentemente, um desafio realmente muito maior, né, do que se poderia imaginar em alguns momentos iniciais, digamos assim, né? Eu queria aqui lembrar, hoje, na edição do jornal Estado de São Paulo, do dia 6 de dezembro, né, no espaço aberto, onde o procurador de justiça, o Dr. Roberto Livianu, bridou com um texto muito interessante e que fala sobre corrupção, né? Corrupção. E marca, né, digamos assim, para o dia 19 agora, né, perdão, no dia 9, melhor dizendo, agora, né, de dezembro, como sendo um marco importante, né, da Organização Mundial da Saúde para o combate da corrupção. Ué, mas por que eu estou falando de corrupção no momento que nós estamos falando de métricas? Eu estou ressaltando isso porque corrupção, do latim, ele significa, ele pode ser utilizado também como um ato de quebrar aos pedaços, né? Então, isso, quando se coloca nesse texto, né, como disse do Dr. Roberto, ele chama atenção no seguinte, de que os países que trabalharam com a redução da corrupção, eles trabalharam também de uma forma vigorosa do ponto de vista do desenvolvimento, um investimento maciço em educação. Quando se fala, por exemplo, portanto, em corrupção, e se usa do latim o tal do quebrar aos pedaços, você pode utilizar isso, que esse ponto de questão, a rigor nós estamos quebrando os sonhos das nossas gerações. Portanto, eu entendo que quando você qualifica, e esse é um trabalho da nossa universidade, e trabalhando duramente nessa questão, nós estamos trabalhando no sentido de garantir, do melhor que for possível, os sonhos da nossa juventude e das gerações que estão chegando e aquelas que virão. Então, eu entendo fundamental esse papel fundamental para que, afinal de contas, quais são os nossos desafios? Os desafios da universidade, ele vai nessa direção que entendo absolutamente fundamental. E vamos trabalhar duramente para isso, né?
Outro ponto que evidentemente tem muito a ver com o que acabamos de falar e o que vamos fazer agora, né? Nós estamos num momento de finalização, né, de uma fase, né, de construção, né, da gestão do Brasil, digamos assim, e que nós estamos prestes a mudar, né, digamos assim, a mudar o governo brasileiro, enfim, que deve finalizar no ano que vem, 2022, e é importante dizer o que poderemos, né, ter nesse momento, né? Nós diríamos que esse ponto que eu me referi há pouco, ele transcende e talvez amplia, né, as nossas expectativas, no sentido de um ano que, de forma geral, né, ele pode, de alguma forma, trazer alguma turbulência, né, que é uma certa tradição, né, da maneira como isso acontece, né, no nosso país. Nós precisamos estar preparados para garantir que essa turbulência seja o menor possível. E eu também queria dizer que seria muito importante, né, que com a mudança, né, dessa nova gestão, digamos assim, quem sabe nós podemos ter uma questão onde as questões relacionadas à educação ela não seja uma questão relacionada ao governo, a qualquer tipo de governo, a qualquer governo que se inicia, mas que pudesse ser relacionada a uma questão do Estado brasileiro, em que isso tivesse um trabalho perene do ponto de vista de que todas as gerações e uma continuidade absolutamente harmoniosa de que todas essas gerações pudessem ter o seu início, o começo e a sua finalização, e evidentemente chegando no nível superior, no caso, né, das universidades, que os sonhos pudessem ser concretizados para quem quiser fazer isso. Todo jovem brasileiro tem o direito de entrar numa universidade e se promover a ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, enfim, todas as áreas, né, evidentemente, do conhecimento, que isso possa ser priorizado. Então, os nossos desafios de 2022 é, quem sabe, a gente ter em 2023, né, uma consolidação de que isso possa ser realmente, é um sonho, talvez, mas eu gostaria muito de entender que isso pudesse ser colocado de uma forma vigorosa, né, para as nossas gerações, e nós estaremos, por acaso, né, nesse momento como reitor, nós estaremos nesse período de transição entre a finalização atual, né, do atual governo, e o governo que virá a seguir. Então, nós estamos dispostos e sempre atentos àquilo que o sistema universitário, em especial, né, no caso da Universidade Federal de São Paulo, né, da nossa Unifesp, que a gente possa estar alinhado aos desafios que virão, né, nesse período, né, do ano que se segue e aqueles que virão. Reputo que isso será sempre muito fascinante e uma condição que a gente terá muita energia do ponto de vista de que a gente possa trabalhar nessa direção. Temos uma perspectiva, digamos assim, sempre, né, de mudança para o lado positivo, digamos assim, né? E queria dizer que talvez isso possa dizer que, usando uma palavra absolutamente fundamental do grande, né, Guimarães Rosa, de que o real ele não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Portanto, nós estamos nessa fase de travessia e com muito entusiasmo no sentido de que a nossa universidade possa dar conta, né, das questões que virão, que estarão pela frente, digamos assim, né? Muito bem, a partir desse ponto, eu creio que vale também ressaltar aquilo o que foi feito, digamos assim, o que aconteceu, digamos, né, desse grupo privilegiado, né, que está no momento de finalização, né? Também gostaria de dizer que talvez a gente pudesse usar a fala, né, do Coelho da Alice, né, e que no País das Maravilhas, né, e que Alice perguntava lá para o coelho, né, para onde ela iria, alguma coisa desse tipo, e o coelho respondeu de uma forma brilhante que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Quando nós estamos falando aqui de métricas, e nós estamos falando daquilo que são reais do ponto de vista dessa qualificação, nós
temos a necessidade de entender para onde iremos, né? E no caso especial do grupo que se debruçou, né, no processo de finalização do grupo da Unifesp, foi muito interessante porque nós verificamos que o grupo teve, né, como a sua, digamos, a resposta ao tema, né, a questão dos índices de inclusão isonômica, né, avaliando, né, a entrada e a saída do pessoal chamado PPI, ou seja, de pessoas pretas, de pardos e de indígenas, né? E observar, tentar verificar o que aconteceu, né, após a finalização desse processo, né? Queria dizer que isso é muito importante colocar, e no Brasil, sem dúvida, isso é absolutamente trágico, digamos, né? A diferença que nós temos entre nós, entre todos os nós, entre dos brasileiros e brasileiras, né? Nós podemos dizer que, lamentavelmente, nós ainda, provavelmente, temos pela frente uma situação que a gente poderia dizer que a gente ainda trabalha com castas. Estamos longe, né, de uma isonomia entre o povo brasileiro, no sentido dos seus privilégios, enfim, das oportunidades, digamos assim. Então, nós entendemos que o grupo que se debruça sobre essa questão, ele vai diretamente nessa direção. E a Unifesp tem trabalhado no sentido dessa isonomia, no sentido de oferecer as oportunidades para essas castas, digamos assim, que ainda estão à nossa frente, digamos assim. Nós não entendemos que é absolutamente indesejável que isso permaneça. Como eu disse há pouco, entrar numa escola e entrar numa universidade pública é um dever de qualquer digamos, país, digamos assim, para todo aquele jovem que queira entrar nessa travessia, ele possa ter esse direito, digamos, assegurado. Então nós entendemos que aquilo que o grupo, né, fez, aquilo que se trabalhou, ele traz realmente subsídios muito interessantes nessa questão. E aquilo que nos fortalece, né, dentro da nossa instituição, e que eu gostaria de também dizer que isso possa ser também algum tipo de um entendimento que possa ser colocado para todos que trabalharem em situações semelhantes. E aproveito aqui dizer que eu gostaria de manifestar também o meu privilégio e os parabéns por todos aqueles que finalizaram em todas as suas áreas de outras instituições, pelos seus trabalhos também bastante primorosos, né, do ponto de vista da sua finalização acadêmica, digamos assim, né? Agora, também entendo que não adianta apenas ter um trabalho maravilhoso, uma belíssima contracapa, uma maravilha de estrutura, digamos assim, e que vai ser guardada dentro de um belíssimo, digamos, de uma prateleira, né? Eu entendo que isso que foi feito, né, que foi provocado, né, por esse grupo, e em especial aqui da Unifesp, gostaria de dizer que nós temos o privilégio de colegas que trabalham em diferentes áreas, digamos, né, de atuação, mas em especial gostaria de exaltar que fazem parte desse grupo privilegiado os nossos pró-reitores de graduação, de pós-graduação e pesquisa. Então, o fato de nós termos desse grupo privilegiado, né, a possibilidade de ter trabalhado com tamanha intensidade nessa questão, nos traz um privilégio enorme, né? E eu diria que também, não só um privilégio, mas também uma necessidade de fazer com que isso seja real, né? Que isso aconteça de forma efetiva. E nós temos total convicção que poderemos fazer isso, deveremos fazer isso, né, de uma forma sistêmica dentro da nossa universidade, e entendendo, né, que nosso papel como universidade pública, socialmente referenciada, ela é claramente, né, mostrada nesse trabalho vigoroso desse grupo que se debruçou sobre essa questão. Portanto, eu entendo que a aplicação disso, como disse, será fundamental, e entendo que também, mais do que nunca, todos esses grupos
terão um desempenho muito importante e farão uma grande diferença, não só da universidade, mas eu diria, ousaria dizer que para o próprio país. Nesse ponto, eu gostaria de finalizar, agradecer mais uma vez uma oportunidade preciosa nessa questão, parabenizar a todas e todos que finalizaram esse evento absolutamente vigoroso e com entendimento que nós vamos avançar nessa questão e usando aqui uma palavra também do grande João Ubaldo Ribeiro, eu só posso dizer que quando eu ouço tudo isso e vendo tudo isso, eu só posso dizer com muita felicidade para dizer que viva o povo brasileiro. Muito obrigado a todas e todos vocês e parabéns mais uma vez e agradeço mais uma vez o privilégio dessa oportunidade. Até breve, sejam todos felizes e saúde, evidentemente, para todos nós. Até lá.